Olá, queridos alunos, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a essa matéria, aconselhamento e orientação familiar. E nós estamos no capítulo 4, hoje a nossa aula, com o tema Eles Chegaram, e agora? Esse tópico vai falar sobre educação de filhos. Dentro do aconselhamento familiar é uma área bem bacana também, educação de filhos, orientações que a gente precisa. Eles chegaram, e agora? O que fazer com esses filhos? Eles precisam ser o quê? Educados, amados, orientados. E aonde a gente orienta? É na palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá? O nosso tópico, então, o primeiro tópico aqui, capítulo 1 aqui do... Capítulo 4, perdão. O tópico 1. A gente vai falar na introdução o seguinte. Este capítulo irá abordar a respeito da herança do Senhor aos pais. E que herança é essa? É mais nada menos do que os nossos filhos. Os nossos filhos são a herança que Deus deu para cada um de nós. Amém? E os filhos são bênção de Deus. E dessa forma, nós precisamos saber que essa herança precisa ser cuidada, precisa ser amada. Para iniciarmos este capítulo, sugerimos a leitura do texto bíblico de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Você vai estar lendo aí na sua casa, compartilhando essa leitura. Colossenses capítulo 3, versículo 21. A educação dos pais, mais do que a educação dos filhos, é uma área muito importante a ser abordada na orientação familiar, pois os filhos não nascem com manual e são entregues com certificados de garantia. Parece irônico, mas é uma analogia real. O que a gente vê é que é muito importante os pais, ele precisa educar os seus filhos a cada dia onde? Na palavra de Deus. Olha só, a gente vê que o pai ele não precisa apenas da presença materna, mas também da presença paterna. Eu queria convidar meu esposo, vem aqui. Meu esposo chegou aqui agora. Nós estamos com essa matéria bem bacana, que é sobre educação de filhos. E nada mais aproveitando essa oportunidade de aproveitar e compartilhar com vocês que educação de filhos não faz apenas com a mãe, mas faz também com o pai presente participando. Eu gostaria de convidar ele, vem aqui, vai estar aqui ao meu lado aqui agora, Vou passar para ele, ele vai falar um pouquinho sobre educação de filhos. Pode vir aqui enquanto eu pego uma cadeira, e ele vai falar um pouquinho sobre educação de filhos, se tem razão. Tem como um filho ser educado somente com a mãe? Meus queridos, meus amados alunos, Deus o abençoe, não, de maneira alguma. Entendeu? Porque a família é feita com relação em duas pessoas. Deixa, pois, o seu pai, sua mãe, une a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. É isso que é muito importante. Quando os dois se tornam uma só carne, a Bíblia nos coloca como responsabilidade. Educação de filho não é responsabilidade só da mãe, mas sim também responsabilidade do pai. Por isso que é muito importante você, dentro dessa matéria, educação de filho. O pai, além de trabalhar fora, se ele falhar das suas responsabilidades como pai, automaticamente o seu filho vai falhar amanhã. Eu vou citar uma coisa muito importante de algumas coisas de educação de filho. Nós lemos na palavra de Deus, no livro de Jó. Jó é uma forma assim, paterna muito grande de um homem que cuidava da sua família. Jó, capítulo de número 1, você vai ver ali que a Bíblia nos relata, segundo a palavra de Deus, que Jó, todas as noites, Jó intercedia pelos seus filhos. Jó, nós vemos ali que Jó tinha um cuidado muito especial para os teus filhos. Ele oferecia sacrifício para os seus filhos. Ele dava tempo para os seus filhos. Muitas das vezes o homem falha muito. Diz, eu faço a minha parte trabalhando. Sou eu que coloco o alimento dentro da minha casa. Isso não basta. Porque você pode colocar o alimento espiritual, não deixa faltar nada dentro de casa, mas quando você deixa faltar amor, quando você deixa de faltar carinho, quando você deixa de faltar presença ali, aos finais de semana, sentar com o seu filho para ensinar, porque a Bíblia diz que uma criança, ele precisa de um talmidim. O judeu tinha um costume do talmidim. O que era o talmidim? Aquele que educa o filho, ensina o filho. De 0 até os 13 anos é responsabilidade dos pais. Então o que acontecia? O talmidim é aquele mestre, que é o pai, que vai ensinar primeiramente a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar, até quando envelhecer não desviará dele por hipótese, maneira alguma. Quando a Bíblia diz ensina, a Bíblia está dizendo pai, ensina e mãe.
A mãe ensina. A mãe, ela passa um grande tempo junto com o filho, ensinando o lado materno, e o pai ensinando o lado paterno. Quando nós falhamos, quando o pai falha com o lado paterno e a mãe, o lado materno, automaticamente acontece uma tragédia. A ausência do pai ou da mãe causa uma tragédia, que é esse o objetivo do diabo. Por que nós chamamos a sua atenção dentro dessa lição? Lição muito importante. Principalmente para as pessoas, você jovem, você homem, você mulher, que quer ter uma família edificada sobre onde? A rocha, que é a palavra do nosso Deus. Olha o que diz o texto da palavra do nosso Senhor, que nós vamos ler agora. Quer ver? Segundo tópico, estágio do desenvolvimento do filho. Esse tópico nos ajuda a compreender os comportamentos, atitude dos nossos filhos. São três comportamentos e 3 estágios. Desenvolvimento pré-natal. Qual que é esse desenvolvimento pré-natal? É quando a criança está aprendendo. Quando a criança está aprendendo as cores, quando a criança está aprendendo a falar pai, quando a criança está aprendendo a falar mãe, são os primeiros estágios que tem, é quando ela está começando a aprender o que é certo, o que é errado. E ela aprende através do quê? Através da visão. Aí entra muito o lado da mãe. A mãe vai estar o tempo mais presente com o seu filho, e a mãe vai fazer o quê? Vai mostrar ao filho aquilo que é certo e aquilo que é errado. Agora eu passo para a mãe. Muito bom compartilhar, né? Tivemos aqui a presença do pastor Walter juntamente conosco nessa aula, e ele pôde trazer um pouquinho para nós, que é isso mesmo. E nós tivemos a oportunidade de termos 3 filhas, e algo muito bacana que a gente sempre teve esse princípio de educar na palavra de Deus as nossas filhas. Tivemos o privilégio de ensinar, porque as nossas 3 filhas, desde a primogênita, né, já cresceu nos caminhos do Senhor, com 6 meses já estava ali crescendo. Hoje está com 33 anos, aprendendo sempre a palavra de Deus, a gente sempre orientando, aconselhando. E um princípio que a gente teve, que a gente sempre, como pai, né, o pastor Walter, e eu como mãe, a gente sempre teve a concordância de ensinar a palavra de Deus e de nunca um tirar a autoridade do outro, mas sempre compartilhar, né, ali, e colocar, ensinando ela a obedecer a palavra de Deus, aprendendo a respeitar o pai, respeitar a mãe, né, ensinando também o princípio do quê? De honra também, né, dela estar honrando o seu pai, de conversar, de buscar um conselho, uma orientação, nunca sobressair impondo um posicionamento, apenas eu como mãe impondo, é minha palavra, não importa o que seu pai falar, não. Tem que valorizar, um valorizando a presença do outro. E ali sempre presente na vida dos nossos filhos, né? Ter o tempo. E isso sempre a gente teve. Esse tempo presente, ter momentos, saber administrar o nosso tempo para estar tendo os nossos filhos presentes na nossa vida. E isso foi desde a gestação, né? Ali, do pré-natal, no acompanhamento da gestação na barriga, no ventre dos nossos filhos, nossas filhas ali, sempre sendo amada ali, a gente conversar, porque ela já sente, tem um sentimento, já sente. Desde a gestação. Né? E o filho precisa saber que ele está vindo sendo amado, não rejeitado. E é isso, meu esposo sempre fez presente, né, desde a gestação, e sempre presente na educação, amando, né, na gestação ali, e no crescer, na educação, amando, orientando, aconselhando, e até hoje. Né? A gente sempre compartilha alguma coisa dos nossos filhos, das nossas filhas, e a gente sempre chama para conversar, para orientar, para aconselhar. Né? Tentamos estar presente em todos os momentos da vida das nossas filhas ali, amando, educando, ensinando, e isso é muito importante. O pai e a mãe têm que se fazer presente na vida dos filhos em todas as etapas do crescimento e do desenvolvimento de um filho. Olha só, nós vemos aqui nessa lição que é muito importante a gente ver que existe pais que não se preocupam e acham besteira estar presente na educação dos filhos. O prejuízo é muito grande. No meio a uma sociedade que a gente vive hoje, se você não ensinar, se você não educar, o mundo lá fora
vai amar, entre aspas, e vai ensinar teus filhos de uma forma totalmente terrível, porque o filho que estiver vulnerável, o inimigo lá fora vai tragar e vai destruir, porque a função do adversário é essa: destruir aquilo que Deus veio para construir e para edificar. Aquilo que Deus veio para constituir, que é a família, o diabo veio para destruir. Eu digo para você a importância que você precisa ter. E eu queria deixar 20 conselhos de eficácia na educação dos filhos, que é muito importante. O nosso exemplo, eu passei para vocês a importância de você ouvir o filho, como diz lá em livro de Efésios, né, capítulo 6, é um capítulo muito importante, que fala sobre os pais e para os filhos ali, né, a forma de você amar, respeitar, educar, orientar, aconselhar os filhos, para que os seus filhos não venham perecer. E é muito importante, a gente precisa ensinar os nossos filhos. Nós precisamos saber que eles são um ser que Deus colocou nas nossas mãos, uma herança que Deus colocou para a gente cuidar. E amanhã Deus vai cobrar de cada um de nós, como pai e como mãe. Amém? E os filhos, eles são bênçãos, são herança do Senhor que Deus coloca nas nossas vidas. E a gente tem que louvar e agradecer a Deus e pedir a orientação. E há alguém que precisa fazer presente nas nossas vidas para a gente ensinar e amar os nossos filhos e educar. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Ali. E quando o nosso filho erra, a gente não pode jogar ele para fora, rejeitar. Mas nós temos que trazer eles, abraçar e cuidar e amar os nossos filhos, mostrando o valor e a importância que ele tem para cada um de nós. Amém? Para que amanhã ele possa ser um cidadão de bem. Ele possa realmente ser um referencial também. Eles possam ver em nós um referencial. E amanhã eles possam ser um referencial para os seus filhos também. Amém? E vamos lá então, nos 20 conselhos. Destine um tempo para cada um dos seus filhos. Almoce com eles, faça uma caminhada, faça uma programação especial com os seus filhos, amém? Então, tenha tempo com os seus filhos. Segundo, ajude-o a construir a sua autoestima, né? Passa para ele força, palavras de motivação para o teu filho. Comemore as suas conquistas diárias, por mais pequenas que sejam, insignificantes para você. Mas para eles são muito importantes, né? Comemore as conquistas com os seus filhos. Quarto, ensine seus filhos a pensarem positivamente, né? Não deixe eles, em vez de vocês se queixarem, murmurarem, reclamarem, né? Ali, façam eles pensar positivamente que eles vão conseguir, que eles não vão ser pessoas que vão perder, mas que eles vão alcançar e conseguir alcançar o seu alvo, o seu objetivo. Pegue o álbum de fotografia dos seus filhos, né? Relembre aqueles momentos, compartilhe as histórias, né? Isso fortalece o vínculo de relacionamento entre os pais e os filhos. Diga-lhes o quanto eles são maravilhosos, né? E o quanto você se importa, o quanto você é feliz por ser pai dos seus filhos. Interaja com seus filhos, brincando com eles, né? Faça esse momento que é tão importante. Volta a ser criança com seus filhos, isso é bem bacana. Quando o seu filho pedir alguma coisa, não fale com ele ou com ela quando você estiver ocupado, assistindo televisão, desatento, sem olhar no rosto. Mas olhe no rosto dos seus filhos e dê aquela atenção especial para que eles possam saber sentir que eles estão sendo amados, que eles estão sendo valorizados, que vocês querem ouvir eles. Estão entendendo? Né? Que eles saibam que eles não são, né, tão um pouco caso, mas prende a atenção sua para com aquilo que seus filhos estão falando para com você. Almoce com o seu filho, com a sua família, tenha momento familiar, reúne teus filhos, a sua família ali, esteja junto com a sua família reunida, gaste tempo com a sua família, isso é muito importante. Os pais com os filhos para com os pais também, né? Porque hoje muitos filhos não querem, menosprezam os pais, não tem tempo para os pais, precisa ter tempo para com os seus pais e você pais para com os seus filhos. Faça dos seus filhos ouvirem você quando estiverem com o outro.
né? Não fale gritando, né? Mas chame ele para perto para você conversar. Não fale gritando, você num cômodo, o filho em outro cômodo falando, não. Busque junto, presencial ali junto para falar. Porque hoje a gente vê as pessoas se comunicando através do Zap. A pessoa está na cozinha, está na sala, está num quarto, outro na sala, outro na cozinha, e manda recado, né? Conversa com o filho, conversa com os pais pelo telefone, pelo celular. Né? Isso tem que ser cortado. A tecnologia é para ser utilizada e bem utilizada para o bem, mas não para ser utilizada dessa forma, porque isso quebra vínculo familiar. Quando seus filhos fizerem algo de errado, em vez de insultar, xingá-lo, maltratar, tratar realmente bruscamente, ensina, corrija ele, mas com amor. Crie uma senha com símbolos que mostrem o seu amor para com seus filhos, e você, filho, para com teus pais também. Tente começar de novo quando você errar. Busque ter humildade. Me perdoa, me desculpa, que possa ter essas palavras pequenas, palavras tão pequenas, mas tão importantes dentro de um relacionamento, de um convívio familiar. O perdão, me perdoa, tenha humildade de reconhecer onde você falhou, de você pedir o perdão, me perdoa, né? E isso é muito importante. Beije seus pais, seus filhos, abracem eles, é muito importante. O abraço, o beijo, o carinho, o afeto, o cafuné, isso é muito bacana, é muito importante. Tem que ter isso, amém? Lá na nossa casa, lá meu esposo, né? Eu vejo esses dias minha neta pegando meu esposo, levantando no colo, né? Isso não é falta de respeito, isso é gesto de carinho. Você dá um abraço, né? No seu pai, você fazer um cafuné, ó, deita aqui no meu colo, né? Fazer um cafuné, você abraçar, você dar um beijo, né? Isso é bem bacana. Isso é gesto de carinho, de afeto, de amor. Isso é bem bacana e precisa ter. Porque as pessoas têm menosprezado isso entre a família, entre os pais, entre os filhos. Olha só, mais uma aqui para a gente encerrar. Nunca esqueça de orar pelos seus pais, nunca esqueça de orar pelos seus filhos. Pede a bênção de Deus para os seus pais. E aonde você vê que os seus pais têm falhado, têm errado, ore para coloque diante de Deus, ore para que Deus possa, o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração deles, mudar. E vocês, pai, orem pelos seus filhos, abençoando eles, para que Deus possa moldar os seus filhos também e trabalhar no coração deles. São alguns conselhos, princípios importantes para que a gente possa ter uma família abençoada, em nome de Jesus. Amém? Para que a gente possa educar os nossos filhos. Filhos precisam ter limites. Amém? E nós podemos fazer isso na educação, ensinando que tem que ter limite. Filho, tem que ouvir o não. Tem o sim, mas também tem o não. Nós precisamos saber o que é o seu direito, o que é um privilégio. Nós precisamos separar quais são os princípios da minha família. O que rege a família e onde está a família, e onde a família quer chegar, e os seus valores. Em que acredita? Isso se aprende no dia a dia, nas conversas do cotidiano e na medida que as coisas acontecem ou numa oportunidade criada. É preciso mostrar ao filho a consequência das suas escolhas. Quando se houve um erro, o alvo, perde-se o privilégio. Mas o filho precisa saber qual é o alvo, como acertar. Precisa saber que as consequências podem ser maiores ou menores, que as certas perdas são reversíveis, que determinados privilégios podem ser reconquistados mediante aos limites e ao respeito de uma boa obediência aos seus pais. Alguns princípios importantes que não podem ser esquecidos e precisam ser praticados. Primeiro, o amor. Fale sempre com amor. Você é o melhor filho que eu... Filho, eu te amo. Deixe claro que o que você não aceita, o que você rejeita, é o ato errado da prática do seu filho. Né? Não está rejeitando ele, mas está rejeitando o erro cometido, a prática cometida. Segundo, ética. Nossos atos falam mais que nossas palavras. Fale sempre a verdade em amor. Isso gera confiança. Você ensina seu filho a mentir, mentindo para ele ou perto dele, né? Então, olha só.
Compromisso do quê? Ética. Você precisa ensinar o teu filho uma ética. Você precisa viver e ensinar aquilo para o teu filho. Ética, um princípio de verdade. A verdade tem que prevalecer na tua vida, para que teu filho possa ver e ter você como referência em nome de Jesus. Terceiro, compromisso. Cumpra a sua palavra. Aquilo que você falar, cumpra. Nunca aqui. Não cumprir promessa gera insegurança, desconfiança, descrédito e estimula a falta de compromisso do outro, com certeza. Nunca diga, se fizer isso, vai acontecer aquilo. Tenha cuidado, não prometa o que não pode cumprir. Exemplo, se chamar seu irmão de idiota, vou te deixar 1 ano sem TV. Você vai fazer isso? Se você não vai fazer, não faça isso. Né? Dá um castigo, uma punição, que você vai cumprir com aquilo. Promessa absurda, porque não vai cumprir e porque a consequência é inadequada para a ação. Tome muito cuidado com as punições na hora da educação, né, de uma correção, para que você não deixe de cumprir aquilo. E aí você cai, né, na palavra de trazer desconfiança, insegurança para com o seu filho, ok? Então é importante você ter uma palavra comprometida. Respeito. Respeito a gente não se ganha, mas a gente se conquista. Não dê shows em público. Não discipline seu filho na frente dos outros. Não exponha seu filho, ainda que ele faça isso. Faça com o seu filho a sós, olhando nos olhos, sem gritaria, sem ira, sem ódio, né? Respeito. Dê o respeito para o seu filho, para que ele possa te respeitar, e ensinando ele, né, com educação, com princípios na palavra de Deus. Conhecimento, conheça a ti, conheça os teus filhos, conheça as suas virtudes, conheça os defeitos, conheça os seus limites, seu temperamento, valorize o que é bom e o que é bonito, saiba reconhecer os seus erros. Não passe uma ideia de perfeição. Saiba pedir perdão. Por onde começar? Reúna a família, converse, estabeleça metas, alvos mensuráveis, alcançáveis e curto, médio e longo prazo. Orem junto com a sua família, é muito bom. E o 7º passo, não desista. Né? São princípios que você tem que ter na sua vida. Não desistir. A superação dos problemas a sós será possível se os pais tiverem desejo ou vontade de mudar o aspecto pessoal. Desejo significa energia para planejar, necessidade de buscar, vontade significativa e energia necessária para a ação. O movimento indispensável para a busca. Só havendo a decisão individual é que a tarefa de reorganizar a família, definir novas regras de funcionamento, aprender outras formas de comunicação e relacionamento é possível. Não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do seu casamento, não desista, né, dos seus pais. Né? Nós não podemos desistir, mas aprendemos com a palavra de Deus a conquistar através da palavra de Deus. Pede a orientação do Espírito Santo para que você possa ter uma família estruturada, edificada na palavra de Deus. Dessa forma, você alcançará a bênção de Deus para o teu casamento, para o teu relacionamento familiar com teus filhos, para você, filhos, para com teus pais. Amém? Busca a direção, a sabedoria na palavra de Deus. Nunca tome uma decisão no calor da emoção, da ira, né? Na hora que o momento de ira, de você falar algo para o teu pai que vai machucar, ou de você, pais, falar com teus filhos, amém? Mas se acalme e fala no momento com tranquilidade, pedindo a direção do Espírito Santo, e com certeza, aquele problema tem solução, e será resolvido, e você terá uma família edificada na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Assim a gente encerra o capítulo 4, né? E que Deus possa abençoar ricamente vocês, queridos alunos, para que você tenha uma família abençoada no altar de Deus. Deus abençoe, vai aqui o meu abraço, e que vocês possam ter uma semana abençoada, e que vocês possam aprender um pouquinho mais a cada dia com a palavra de Deus e com essa matéria tão importante, para que você possa aprender
e para que você possa praticar e para que você possa ajudar uma família que precisa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.